Boa tarde, meus irmãos. Mais uma segunda-feira. E neste horário das 16h30, estamos estudando atualmente o livro Médiuns e Mediunidades do Espírito Viana de Carvalho e a psicografia é de Divaldo Franco. Para nossa harmonização, nós vamos ler a nossa página inicial, tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Querido Jesus, mestre amado, querido amigo de todas as horas, nesse momento, Senhor, rogamos que possamos contar com as vossas vibrações a nos envolver a todos, Senhor, e que possamos, a partir dos esclarecimentos trazidos por Viana de Carvalho, possamos cada vez mais aprofundarmos o nosso conhecimento em relação aos fenômenos que fazem parte da nossa vida. Dessa forma, querido Mestre Jesus, com o coração voltado a vós, elevamos ainda mais os nossos pensamentos a Deus, que é a fonte eterna das nossas vidas, pedindo a Ti, meu Pai, que possamos contar também com as vibrações da nossa mentora Alta de Souza, mas, sobretudo, Pai, contarmos com o Teu amor e a Tua misericórdia. Permita, Senhor, que mais uma vez aqui possamos então darmos continuidade ao nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, essa bela mensagem de Paulo, no capítulo 13, quando ele escreve aos Coríntios, Viana de Carvalho vai também se inspirar na primeira carta aos Coríntios, só que no capítulo 12, versículos 4 a 11, quando Paulo vem falando das diversidades de dons. Temos em nosso texto, vocês poderão depois ler todo o texto, mas nós vamos ler esse trecho para que nós possamos sentir as faculdades que são inerentes às nossas vidas, que Deus nos dá a cada um de nós. Diz Paulo, ora, há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, e um mesmo é o Senhor. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito. Pois a um, pelo Espírito é dada a palavra da ciência,
segundo o mesmo Espírito. Há outro, dons de curar, em um só Espírito. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há outro, diversidades de língua e há outro, interpretação de línguas. Mas todas essas coisas opera um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente como se apraz. Nós entendemos lendo, quando Paulo diz que há diversidade de dons, e aqui a palavra dom, o título da nossa mensagem, da mensagem de Viana de Carvalho é Dons Mediúnicos. Essa palavra dom, ela está sendo aplicada à mediunidade no sentido da qualidade inata que todos nós trazemos. Ora, quando ele diz que há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, nós vamos entender que tudo em nossa vida promana de Deus. Não tenhamos dúvida sobre isso. Porque Deus é a fonte eterna das nossas vidas, de onde vem tudo aquilo que temos, que somos. Tudo vem desse Divino Espírito. E ele se expressa, ele reparte tudo aquilo que é dele conosco. Então, Paulo vem colocando para nós, expondo para nós, discernindo para nós essas faculdades mediúnicas que nós temos conhecimento agora. Por isso ele diz, Viana de Carvalho, que tirando todo caráter de mistério, de fabuloso, de sobrenatural, os profetas de ontem ressurgem na condição de médiums. E através do médium, do seu campo espiritual, a imortalidade da alma se comprova. E aí, não mais a incredulidade, quando nós temos a certeza da imortalidade da alma. Nós temos, quando Divaldo Franco fala para todos nós, que a mediunidade é uma faculdade semelhante à inteligência, semelhante à emoção. E ela está em nós, todos nós temos em determinado grau, sentimos a presença dos espíritos. Por isso todos somos médiums, como Kardec traz em o livro dos médiuns, quando ele diz que todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é dessa forma médium. Essa faculdade ela é orgânica, ela está erradicada no nosso organismo. E através dos estudos já sabemos que as nossas glândulas endócrinas, que respondem por várias funções, uma delas é a responsável pelo fenômeno mediúnico, que é a glândula pineal, que também é encarregada da sexualidade, da pigmentação da pele. Então, a mediunidade, minha gente, é uma faculdade orgânica. Não é um dom conforme muitos apregoam, um carisma, uma graça de Deus. Não. É uma faculdade que todos nós possuímos, certo? Então, nós vamos com Kardec, com Viana de Carvalho, percebermos que essas faculdades que todos nós possuímos, ela está diversificada nas suas mais complexas expressões. Ela se desdobra em efeitos materiais, que nós chamamos de efeitos físicos, e efeitos intelectuais. Porque Viana de Carvalho, ele traz em seu livro, pela psicografia de Divaldo, o seu comentário em cima do livro dos médiuns. Ele não foge do livro dos médiuns. Então, ele fala exatamente aquilo que Kardec vem trazendo para nós. Efeitos físicos, efeitos inteligentes. E nós vamos perceber que essas manifestações inteligentes
E quem for estudar vai encontrar lá no capítulo 3, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no item 66, quando Kardec fala da manifestação inteligente, que ela não precisa ser eloquente, não precisa ser espirituosa ou sábia, basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, a manifestação mediúnica de efeitos intelectuais produz efeitos ou repercussões em nível mental, quer dizer, o espírito comunicante conduz um médium a uma certa elaboração mental e intelectual, ao transmitir a mensagem a todos aqueles que estão ali. Então, nessa situação, o médium é intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito que está ali se comunicando. E nós temos como exemplos, como manifestações de efeitos intelectuais, a psicografia e a psicofonia, que são aquelas que mais vemos em nossas reuniões mediúnicas. Kardec ainda fala da mediunidade sonambúlica, que é uma variedade da psicofonia. Tá? Então, pela mediunidade sonambúlica, o encarnado ele sai do corpo físico, tal como no sonambulismo, desdobrando-se, agindo e transmitindo as informações que lhe são ditadas pelo médium, pelo espírito desencarnado. Temos as manifestações mediúnicas de efeitos físicos. E essas manifestações, elas se traduzem por efeitos sensíveis. Todos percebem, como os ruídos, os movimentos, deslocamentos dos corpos sólidos. Algumas são espontâneas, quer dizer, independente da vontade de quem quer que seja. Tá? E outras podem ser provocadas. Então, o efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste em quê? Naquela movimentação circular, de uma mesa. Foram os primeiros fenômenos observados na dança das mesas. Então, um efeito igualmente que se produz com qualquer objeto, mas a mesa, foi ali aquele móvel usado primeiramente para dar a todos nós o que hoje sabemos, que é o quê? A imortalidade da alma. Então, essa variedade de manifestações mediúnicas de efeitos físicos é grande. Vai desde as simples manifestações dos ruídos e pancadas até as materializações de espíritos. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Nós ainda não tivemos, pelo menos eu não tive essa oportunidade de assistir a uma materialização de espíritos. E como nós estudamos, segundo os relatos de vários, como Leon Denis, de Allan Kardec e de tantos outros que se dedicaram a estudar, a pesquisar, principalmente as materializações, e algumas das quais trazem grande beleza, como os efeitos luminosos. Então, nós temos os ruídos, os barulhos, as pancadas e os sinais. Também temos o arremesso de objetos até ao poltergeist, de que nós ouvimos falar naquele filme antigo. E esse poltergeist, esse fenômeno, surge em uma casa ou um local onde existe, então, e se supõe uma pessoa capaz de fornecer uma energia, que são os fluidos ectoplásmicos, que propicia, então, os movimentos dos objetos, a produção de ruído, a combustão, aquela combustão espontânea, os fenômenos de aporte, etc. Então, nós temos também os lugares assombrados, as assombrações. Temos também os fenômenos de transporte de objetos, a escrita direta e a voz direta, e as materializações de espíritos. Esses são os fenômenos de efeitos físicos, de efeitos intelectuais. Mas quantos de nós ainda não temos muita noção dos fenômenos que fazem parte da nossa vida? Viana de Carvalho vem falando dos fenômenos de natureza psicocinética, que foram estudados também por Dr. Heine, que é considerado o pai da parapsicologia. E ele diz que a mente que não é física, através de processos não físicos, de fenômenos físicos, não
de processos, né, físicos, interfere. Então, a mente interfere e modifica o meio físico. Então, nos efeitos intelectuais, as bênçãos da mediunidade se estendem por largo e variado campo de manifestações, conforme já vimos aqui, né, com auxílio do Livro dos Médicos de Allan Kardec. E Viana vem dizendo que vão desde a psicofonia, a psicografia, a xenoglosia, ao profetismo. Quando a gente fala de xenoglosia, nós vamos nos lembrar do fenômeno de Pentecoste, quando Jerusalém estava repleta de forasteiros. E nós vamos encontrar também, né, Paulo falando para nós. Aliás, esse fenômeno de Pentecostes está narrado em Atos dos Apóstolos. Então, minha gente, nós temos muito que procurar para estudarmos, para entendermos esses fenômenos que falam da nossa vida, que nos ajudam a progredirmos, a trazermos para nós, né, tudo aquilo que Deus, aliás, trazendo para nós, não já está em nós, mas que devemos buscar para desenvolver. Então, Viana de Carvalho ele diz assim: diversidade de dons, mas só um é o Espírito. Abrindo espaço para a educação correta das forças psíquicas, das forças mediúnicas inerentes a todos os homens, dentre os quais alguns as possuem mais especificamente para a tarefa de abalarem o mundo, anunciando e preparando a nova era que já se inicia. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa, é o pequeno trabalho que cada um de nós pode realizar através de todos os dons. Ah, mas eu não sou médium ostensivo. Mas todos nós nos comunicamos com os nossos anjos guardiães. Todos nós sofremos influência de todos os espíritos. Sofremos influências boas, influências não muito boas. Mas podemos sim buscarmos através da prece, buscarmos a mediunidade com Jesus, mesmo não sendo médicos ostensivos, procurarmos trazer para nós os bons espíritos que vão nos ajudar cada vez mais no trabalho que Deus conferiu a nós, de sermos os seus cooperadores no progresso do nosso mundo. E é dessa forma que Viana de Carvalho, como tantos outros espíritos, vem nos chamando a atenção para que possamos olharmos para nós, olharmos para o outro e olharmos para o nosso mundo, entendendo que cada um de nós é a representação de um Deus que, ao nos criar, colocou todas as faculdades, todas as potencialidades que nele está, mas que trazemos em grau menor em nós, mas suficiente para que possamos, de passo a passo, caminharmos na sua direção. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos, Pai, pela oportunidade deste estudo e que possamos, Senhor, sempre estarmos em sintonia convosco. Muita paz, meus irmãos.